Acessibilidade é comunicação, gente. Tem uma frase muito legal, na verdade uma definição de linguagem simples pela Federação Internacional de Linguagem Simples. Uma comunicação será considerada simples quando o seu texto, a sua estrutura e seu design forem claros a ponto de seu público encontrar facilmente o que precisa, entender o que encontra e conseguir usar essa informação. Eu acho fantástica essa definição porque ela traz 3 pontos fundamentais. Uma coisa é você preparar o texto, o documento, o conteúdo que você vai transmitir. Outra coisa é as pessoas conseguirem utilizar, né, aquele documento, pesquisar através daquele documento. E uma terceira, mais importante, é as pessoas conseguirem de fato usar, né, tudo aquilo que foi encontrado. Então são 3 processos básicos: alguém disponibilizar a informação, outro alguém conseguir efetuar uma busca efetiva naquele monte de informação, e terceiro, alguém conseguir utilizar de fato em alguma coisa com base naquelas informações que foram encontradas. Acessibilidade tem tudo a ver com comunicação, gente. Se eu não estou trazendo uma comunicação efetiva, simples, clara, eficiente, eu estou tendo uma barreira na comunicação, eu estou tendo um problema de acesso à informação. Agora a gente entra numa parte um pouquinho mais, né, de produtos e serviços, que seria mais estruturante de todo o processo. Acessibilidade não é uma caixinha isolada no processo, ou não deveria ser, pelo menos, né? Vamos pegar uma esteira de desenvolvimento de produto, e aí o que acontece? A gente vai colocando os produtos nessa esteira, né, para desenvolver conforme o ritmo que a gente tem, independente do produto, independente do cenário. Aqui, na verdade, a gente está focando mais em produtos e serviços digitais, tá, gente? Então, não estamos falando do produto físico. Se a gente pensar na metodologia, né, na forma do processo do design thinking, que a essa altura do campeonato eu acredito que todas as pessoas já devem ter no mínimo ouvido falar sobre design thinking, talvez não trabalhe com design thinking no dia a dia, mas no mínimo você já ouviu falar. Dentro das formas de você trabalhar com design thinking, você tem basicamente a metodologia do duplo diamante, né? Que ela é, para quem não conhece, onde você tem um primeiro diamante onde você trabalha com a descoberta e a definição de um problema. Então, primeiro você descobre, né, qual seria o problema, qual o problema que você está querendo resolver, e parte para uma definição do problema. Como eu defino que isso é um problema, como eu defino uma construção para que eu execute as minhas ações. Uma vez definido o problema, uma vez identificado qual é o problema e qual é o produto que vocês querem construir, vocês vão partir para o segundo diamante, que seria o seguinte: uma parte do diamante é o desenvolvimento da ação. Você já sabe qual é o problema, agora vamos desenvolver. Então vocês vão desenvolver e aí vocês entregam isso para alguma pessoa. Isso é basicamente um processo que faz parte da construção de qualquer tipo de produto ou serviço, ou qualquer coisa, tá, gente? Você vai entender o cenário, você vai compreender o que você precisa fazer, você vai fazer ou vai pedir para alguém fazer, ou vai pagar para alguém fazer, que é o desenvolvimento, e depois você vai entregar, que é publicar o site, publicar o aplicativo para as pessoas utilizarem. Pronto. Né, a gente tem a construção. Claro que não se resume a essas 4 etapas, né? A gente tem muito mais que isso, mas numa forma simples de enxergar as coisas seria isso. E onde está a acessibilidade no processo? Normalmente a acessibilidade vem depois. Quando a gente encaixa a acessibilidade depois, o que acontece? A gente tem que fazer refatoração. A refatoração gera problemas. Por quê? Porque você vai ter que quebrar tudo aquilo que foi construído. Tem uma analogia muito bacana que talvez alguns já tenham ouvido, que é a da construção da casa, que é quando você está construindo uma casa e subindo as paredes. Enquanto você sobe as paredes, você tem que colocar o encanamento, a fiação, fazer toda a preparação para que isso aconteça. Por quê? Porque se você construir as paredes, aí você chega no final, você fala, um olha para a cara do outro e fala assim, poxa, vamos colocar um encanamento, a gente esqueceu. O que você vai ter que fazer? Quebrar a parede para colocar o encanamento. É óbvio que isso não vai dar certo. Ou, na verdade, até pode dar, mas você vai ter um trabalhão enorme, sendo que você poderia ter feito enquanto você está subindo as paredes. O processo da acessibilidade é basicamente o mesmo, gente. Se você deixa para fazer a acessibilidade depois, você vai ter que refatorar o seu site, você vai ter que refatorar o seu aplicativo, e às vezes essa refatoração é muito custosa, muito trabalhosa, tanto
com relação a dinheiro, porque vai envolver equipes grandes em alguns casos, quanto tempo, né? Você não vai saber estimar necessariamente quanto tempo você vai conseguir resolver. A gente vai falar sobre isso, sobre a priorização dos problemas e a identificação na nossa última aula, né? Que é a parte de testes, né? E tudo mais. A acessibilidade, normalmente, ela é pensada somente na última etapa, só que ela deveria ser pensada em todas as etapas do processo, porque aí sim você está evoluindo o cenário como deveria ser evoluído, tá? A acessibilidade não é uma melhoria, gente, não é uma feature, né? A gente fala muito em feature, vamos produzir essas features, por quê? Porque a gente está melhorando o sistema. Não deixa de ser, porque a acessibilidade ela é qualidade, ela é sobre qualidade também. Só que na prática ela não deveria ser enxergada como uma feature, como uma melhoria. Por quê? Porque se a gente está enxergando como uma feature, a gente sempre vai deixar ela para depois. Já que a gente falou do processo de design thinking, vamos falar de algo mais focado no dia a dia de boa parte das pessoas, que é a metodologia ágil, né? Então, quando a gente trabalha com metodologia ágil, não sei necessariamente se todos vocês que estão assistindo essa aula trabalham com metodologia ágil, se tem essa familiaridade, mas para quem não tem, basicamente são sprints, chamado de sprint tecnicamente falando, né? São momentos que a gente desenvolve pedaços de um produto e vai construindo esses pedaços, né? Normalmente, quando você faz um planejamento de longo prazo, vamos demorar 1 ano para fazer determinado produto, e fica a equipe toda trabalhando durante 1 ano. E aí chega nesse fim do ano, você lança o produto, e correndo sérios riscos de algum cliente, algum concorrente já ter lançado antes de vocês, você vai lançar um produto com um monte de funcionalidades prontas, só que aí tem um monte que o cliente não utiliza, e a partir daí gera um monte de problemas. Quando você trabalha com a metodologia ágil, você vai entregando pedacinho por pedacinho e vai melhorando o produto, né, a cada período. Normalmente, uma sprint dura 15 dias, dependendo do cenário, 2 semanas, às vezes 3 semanas, isso varia muito de projeto para projeto. Supondo que sejam 2 semanas, tá? Então, o que aconteceria aqui nesse desenho que a gente tem na tela? São 4 sprints de desenvolvimento, que seria equivalente a 2 meses de desenvolvimento. Normalmente você está trabalhando, entrega alguma coisa em 15 dias, trabalha mais, entrega alguma coisa em 15 dias, trabalha mais, depois até chegar no final dos 60 dias, nos 2 meses. Gente, esquecemos da acessibilidade, agora a gente precisa aplicar isso daqui. Só que vocês já fizeram um trabalho durante 60 dias, vocês vão ter que refatorar muita coisa, consequentemente. Aonde que a acessibilidade deveria entrar? Lá no começo. Né? Porque aí você vai construir de uma forma mais assertiva, como deveria ser feito. Acessibilidade ou deveria ser um processo estruturado, tá, gente? Tem um material muito legal produzido pelo Jared Smith, ele é diretor da WebAIM. A WebAIM é uma das grandes consultorias norte-americanas de acessibilidade. Na verdade, ela é uma organização não governamental, mas que atendem também como consultoria. E o WebAIM significa web, da teia mesmo de internet, AIM, Accessibility in Mind, tá? Então, para quem não conhece, é um portal muito bacana, depois eu vou deixar nas referências. E o Jared Smith, ele é diretor da empresa, ele tem um artigo muito legal falando sobre a motivação que uma pessoa, uma empresa tem para executar uma determinada tarefa ou função com relação à acessibilidade. Normalmente, tudo começa na culpa, tá? Lembra do meu caso, da minha história, que eu contei no início, que eu me senti culpado, que eu me senti mal por não ter aplicado acessibilidade lá em 2012 no portal do Itaú, né, ouvindo todas aquelas informações, e a partir dali eu comecei a se mexer. Aqui se reflete exatamente sobre isso, gente. Normalmente começa na culpa. A culpa vem com concorrentes trabalhando com aquele assunto, com outras pessoas colocando e jogando na sua cara, você não está fazendo isso, você precisa fazer aquilo, enfim. Da culpa a gente vem para a punição. Se eu não fizer, eu vou tomar uma multa. Afinal, a gente tem a LBI, a gente vai falar já sobre isso, a Lei Brasileira de Inclusão. Né? Então, consequentemente, se eu não estou trabalhando de uma forma adequada, consequentemente, eu vou tomar uma multa com relação a isso. Essa é a punição. Isso faz com que a gente pense que tudo é obrigatório, é exigência, né? Esses 3 primeiros estágios da pirâmide que está sendo apresentada são aqueles estágios em que a gente faz tudo na obrigação. Gente,
Tudo que você faz na obrigação, você não faz bem feito. Simples assim. Você está fazendo porque você é obrigado a fazer. Não sei se todas as pessoas que estão assistindo essa aula estão assistindo por livre e espontânea vontade ou estão sendo obrigadas. Espero que, mesmo as que foram obrigadas a assistir essa aula, estejam curtindo ou gostando do que eu estou falando. Estou tentando ser o menos prolixo possível, mas eu preciso pontuar as coisas, tá, gente? Mas quando a gente não faz as coisas por obrigação, aliás, quando a gente faz as coisas por obrigação, a gente não costuma fazer direito, prestar atenção, né? Saber exatamente o que precisa ser feito, tudo mais. Depois vai acontecer algumas outras consequências, mas enfim. O que a gente precisa fazer é evoluir o estágio da pirâmide e ir para recompensa. Quando a gente começa a enxergar uma recompensa naquilo que a gente está fazendo, as coisas mudam. E no caso da acessibilidade, essa recompensa pode sim vir através de retorno financeiro, mas é difícil você calcular, mas se você tem formas de você fazer esse cálculo e tudo mais, né? O ROI da acessibilidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas tem como você obter. O problema é que envolve diferentes cenários. Vamos fazer um paralelo com SEO, Search Engine Optimization. Quem trabalha com isso sabe que os resultados não vêm em um mês. Você trabalha com SEO, trabalha a estrutura do seu código e você vai ter um retorno daqui vários meses. Se você tiver um retorno e estiver trabalhando efetivamente. Com acessibilidade é basicamente a mesma coisa. A diferença é que as pessoas parecem que querem um resultado imediato ou pensa que vai ter um resultado imediato só com a aplicação da acessibilidade, só que você tem outros cenários para se pensar. Uma coisa é você aplicar o básico da acessibilidade, outra coisa é você evoluir e melhorar a qualidade daquilo que você está entregando pensando em acessibilidade. Isso a gente vai ver no decorrer das próximas aulas. Mas existe também a recompensa que seria a positividade perante a sociedade, né? As pessoas hoje em dia estão cada vez mais adquirindo produtos e serviços de empresas socialmente responsáveis. Então, quando você acaba lidando com algumas questões que são invisíveis, entre aspas, para a maioria das pessoas, você acaba, né, gerando esse conforto ou esse reconhecimento por parte de algumas pessoas. E mesmo o próprio time que está lidando com o assunto, que sabe que está ajudando diretamente outras pessoas. Então essa recompensa ela vem de diferentes formas. Quando a gente já está lidando com as recompensas, vai ser natural chegar num momento do encantamento. Nossa, isso a gente não tinha percebido antes. Nossa, isso é muito legal. Nossa, isso é aquilo. Eu espero causar algumas sensações de nossas aí nas próximas aulas, nas aulas ao vivo, porque eu vou trazer alguns contextos bem legais. Quando você começa a perceber esse cenário, e aquilo gera um encantamento. Aí você fala, cara, eu preciso. Talvez você não tenha um conhecimento técnico para executar, mas você sabe que é importante e você sabe que aquilo é legal, é prazeroso para você também, além de ser benéfico para as pessoas que vão receber o produto que você está criando. Mas aquele encantamento vai ser natural e fatalmente você vai se tornar uma pessoa inspiradora em todos esses cenários, que é quando você chega na fase da inspiração e aí você está trabalhando com esses pontos diretamente já implementados desde o início do processo. Então, por isso que a acessibilidade é um processo estruturado desde que você pense nela como uma estrutura, só que tem um caminho para ser trilhado. A maior parte das empresas ainda estão na fase da punição e da exigência, tá, gente? Infelizmente. Precisa evoluir esse cenário. Uma pergunta que é interessante você deveria fazer, né? Onde você quer chegar com tudo isso? Por que eu estou fazendo acessibilidade? Eu estou fazendo porque é obrigatório? Eu estou fazendo porque a lei exige? Ou eu estou fazendo de fato para melhorar a qualidade do meu produto ou serviço e trazer um diferencial para as pessoas? Então, tudo isso vai ser determinado de acordo com o que você está fazendo. Eu fiz uma adaptação de um material da Global Disability Inclusion, que é uma outra consultoria também, e o que é bacana? Pensando numa estrada, a gente teria o primeiro ponto que é quando os assuntos não estão no radar ainda da empresa. Ninguém está falando de acessibilidade, né, e tudo mais. Aí a gente chega no segundo ponto que é o compliance. Tudo ainda começa no compliance. Estamos fazendo por conta da legislação, somos obrigados por conta da legislação. Quando você começa a trabalhar com acessibilidade, você começa a perceber a necessidade de ter uma competência maior das equipes envolvidas, né? E isso faz com que fatalmente você gere uma capacitação.
Acredito eu que vocês que estão passando por essa capacitação neste momento, né, já estão com um alinhamento bem adequado e com um caminho bem rodado aí nessa estrada. Talvez não estejam com todos os pontos definidos em todas as áreas, mas no mínimo vocês têm um direcionamento, porque senão vocês não estariam fazendo essa capacitação junto comigo. Quando você faz uma capacitação, qualquer que seja ela, você enxerga oportunidades. Isso é comum, tá, gente? Quando vocês vão num evento, você assiste alguém falando, aí você fala assim, nossa, eu não tinha prestado atenção nisso, eu não tinha percebido isso. Caiu, desligou a minha câmera aqui, tá, gente? Mas eu tô voltando, tá? Eu vou continuar falando enquanto eu troco a bateria da câmera, que aí não tem problema não, que aí eu não corto o vídeo. Enfim, quando você vai num evento, você ouve as pessoas falando e aí você imagina diferentes cenários possíveis, né, para execução daquilo que está sendo dito no evento. Voltei aqui, pronto, para a câmera. E é muito interessante quando isso acontece, porque você vai chegar em casa querendo mudar o mundo. Você fala, nossa, eu ouvi uma pessoa falando isso e aquilo. Só que aí no dia seguinte você vê que é um pouco difícil mudar o mundo, né, com aquelas ideias que você queria. Por quê? Porque envolve outras pessoas, envolve outros cenários, e aquilo vai fazendo o quê? Vai desestimulando. Então é muito importante a gente ter uma cultura de acessibilidade. Eu troquei a bateria, mas coloquei a mesma pelo jeito, gente. Eu vou trocar de novo, mas eu tô aqui. O que acontece? Quando a gente começa a trabalhar o cenário da oportunidade, né, começa a enxergar as oportunidades diferentes no dia a dia, a gente está começando a evoluir a cultura da acessibilidade dentro da empresa. E isso, consequentemente, gera um fator de competitividade, porque quando a gente começa a aplicar competitividade no dia a dia, aí tudo muda, aí tudo fica fácil, porque você já está com aquilo implementado na cabeça, você já está no encantamento, você já está na inspiração, e fica muito simples você trabalhar com um ponto da acessibilidade, porque você não precisa mais justificar porque você está trabalhando com acessibilidade para as pessoas. Porque enquanto você precisa justificar, isso é exaustivo, né? Você acaba caindo no sistema, vamos dizer assim. E aí, consequentemente, você deixa de fazer, a não ser que você seja uma pessoa muito insistente, porque, do contrário, você vai desistir no meio do caminho. Falando de possíveis impactos que a acessibilidade pode gerar para a gente no dia a dia, gente. A gente tem aí impacto no uso e na satisfação. Todo mundo que usa um produto ou serviço gosta ou não do produto, e se esse produto for adequado, você vai dar um joinha positivo, se esse produto for ruim, você vai colocar o joinha para baixo. Quem faz avaliação de aplicativos, né, ou você avalia uma corrida do Uber e tudo mais, você está avaliando a sua satisfação daquilo, a sua utilização. Produtos e serviços é a mesma coisa. Quando a gente tem o NPS, né, a validação daquilo que a gente usou no dia a dia, enfim. Não vou entrar na questão das métricas aqui, mas independentemente da métrica, você gera impactos positivos ou negativos com base no uso e na satisfação. Tem um relatório muito legal, que o relatório se chama The Global Economics of Disability. Esse relatório, a última versão dele é de 2020. Se vocês colocarem no Google The Global Economics of Disability, vai ser um dos primeiros links. É um relatório bem extenso, tem muitas páginas, infelizmente está em inglês, mas ele traz muitos contextos e eu trouxe só esse cenário aqui do relatório, tá, gente? O relatório é bem completo. No relatório, ele leva em consideração 1,3 bilhões de pessoas com deficiência no mundo, que são os últimos dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde. 1,3 bilhões de pessoas com algum tipo de deficiência permanente no mundo. A gente não está levando em consideração aqui deficiências temporárias, deficiências situacionais. Temporárias, aquelas em, por exemplo, quebrei o braço, que um tempo com o braço engessado. Situacionais, eu estou num determinado lugar em que eu não consigo ouvir as pessoas direito. Então, situacionalmente, eu não consigo entender as pessoas, tenho uma deficiência auditiva naquele momento. Então, assim, situacionais e temporárias acabam abrangendo esses aspectos. Isso acontece o tempo todo com a gente no dia a dia, e esse número aqui ele equivale apenas às pessoas com deficiências permanentes. Tá? Aí a gente começa a ir para o outro cenário. Por quê? Porque o uso e a satisfação
Neste caso aqui do relatório, está levando em consideração as pessoas com algum tipo de deficiência. Não está levando em consideração as outras pessoas com outros tipos de problemas no uso e na satisfação. Aí a gente gera fatalmente um problema também de impacto na marca e no consumo do produto. Por quê? Quando você não usa bem um produto ou quando você não gosta de um produto, o que você vai fazer? Você vai reclamar. Essa reclamação vai ser para alguém do seu lado, ou no Reclame Aqui, ou em algum lugar, mas você vai reclamar, simples assim. Essa reclamação vai gerar um impacto na marca do produto, vai gerar um impacto no consumo. Por quê? Quando você reclama de alguma coisa, gente, você não está reclamando do nada, você está querendo fazer com que, a empresa corrija os seus problemas, dois, que ninguém mais utilize aquele produto. Dependendo do impacto de uso e satisfação que você teve, você quer que a empresa morra, literalmente falando. Então, você vai gerar um impacto na marca e no consumo daquele produto. E aí o relatório ele leva em consideração que 2,4 bilhões de pessoas que são potenciais usuários da marca, mas que são amigos, parentes ou conhecidos das pessoas que possuem algum tipo de deficiência e que fatalmente serão atingidas diretamente por conta de uma reclamação que essa pessoa teve. Quando você começa a enxergar o cenário dessa forma, você fala, caraca, eu não tinha pensado nisso. As pessoas, de fato, vão reclamar. E, poxa, se você tem uma pessoa com deficiência na família, se você é uma pessoa com deficiência, você vai conseguir ter uma voz ativa e vai fazer com que outras pessoas tomem as suas dores, literalmente falando. Então, se a gente juntar todos esses dados, 3,7 bilhões de pessoas no mundo, ou quase 50% da população, basicamente, poderia ser impactada ali com a utilização. Claro que a gente leva em consideração que esses dados não vai servir para todos os produtos, para todas as pessoas, para todos os momentos, todas as situações, mas é um número bem relevante para a gente levar em consideração. Se a gente quiser trabalhar em cima de números, porque a minha recomendação é não se pautar em cima de números. Eu vou falar em um determinado momento aqui da apresentação essa questão dos números e os problemas que eles geram normalmente, tá? Já que eu falei de empresas, impactos, vamos pensar o seguinte, o que essas marcas que eu estou apresentando agora têm em comum? A BBC, a Apple, Disney, Microsoft, Google, Amazon, American Airlines, Emirates, Booking.com. Quase todas eu utilizarei exemplos nas aulas ao vivo, tá, gente? Eu vou trazer alguns exemplos dessas empresas em diferentes cenários, mas hoje eu só quero falar do que elas têm em comum. Pensem exatamente o que vocês acreditam que ela tem em comum. Normalmente, quando eu trago essa pergunta numa aula ao vivo, as pessoas começam a discutir respostas que vêm com alguns tipos de respostas que vêm. Essas empresas são líderes em seus respectivos segmentos. Essas empresas são bastante conhecidas, produzem produtos de qualidade, etc., de serviços de qualidade, etc., etc. Uma coisa que ninguém fala, até hoje, de todas as aulas que eu tive, gente, não teve um aluno, uma aluna que me respondeu da forma como eu gostaria que respondesse com base no que eu estou falando. Mas por que isso? Porque não estão tendo essa percepção de que a acessibilidade é algo estratégico para o negócio. O que essas empresas têm em comum? Elas vendem para todas as pessoas. Elas não vendem só para um nicho de público específico. Elas não vendem para uma persona específica. É muito comum você utilizar personas para criar um produto ou serviço. Eu, particularmente, não sou adepto das personas. Eu entendo a importância das personas em diferentes cenários, tá, gente? Faço uso, sim, em algumas situações específicas e tenho várias ferramentas aqui no meu escritório para isso. Mas no dia a dia, num foco de produto e serviço, eu não foco muito nas personas. Quando é válido a gente pensar em personas? Quando você está construindo um produto específico para um público específico. Por exemplo, eu estou construindo um produto para pessoas com deficiência auditiva. Aí é legal trabalhar o cenário específico das pessoas com deficiência auditiva e todas as possibilidades possíveis. Agora, eu estou desenvolvendo um site ou um aplicativo que não tem um público específico. Eu posso ter um público direcionado para o assunto, para o tema. Tá? Por exemplo, direito. Eu tenho um portal que vai envolver profissionais de direito. É uma coisa.
Só que quem são esses profissionais? Pessoas que possuem deficiências, pessoas que não possuem deficiências. Aqui a gente começa a entrar no cenário que eu estou dizendo. Então, essas empresas, elas vendem para todas as pessoas. Tenho certeza que vocês já devem ter visto vídeos da Disney, por exemplo, né, que são as personagens dentro de um parque e falando em ASL, American Sign Language, que é a língua americana de sinais, com as crianças e tudo mais. E existem vários outros cenários ali de vídeos dessa forma, nesse sentido. Isso não é altruísmo, gente. Eles não estão fazendo um favor para ninguém. Isso é treinamento. A Disney capacita os seus funcionários justamente para lidar com o público em diferentes cenários. Tá? E se eles não estão preparados, vai chamar alguém que está preparado. Mas isso é treinamento, basicamente. Se eu chamar o meu amigo Marlon Brandão de Souza, que é o que eu falei que é a pessoa cega que trabalhava comigo, para comprar um ingresso dos parques da Disney no site da Disney, ele vai conseguir comprar adequadamente. Para quem já foi para a Disney e baixou o aplicativo dos parques, em que você tenha o tempo de fila e tudo mais, para quem nunca foi, tem um aplicativo deles em que você consegue saber qual é a atração que tem menos fila e tudo mais, e qual a direção. O aplicativo ele é altamente acessível, tá? Então eu consigo utilizar um leitor de telas para indicar a direção da atração e, consequentemente, o tempo. Todas as informações são passadas de uma forma bem assertiva. A gente vai ver isso numa das aulas aqui, em algum dos exemplos do dia a dia. Microsoft, Google, Amazon, a Amazon está vendendo para todas as pessoas, Booking está vendendo pacotes e serviços para todas as pessoas, American Airlines e Emirates são boas referências em acessibilidade do ponto de vista de companhias aéreas, que são bastante criticadas. Aqui no Brasil eu não estou usando nenhum exemplo por um motivo, porque são bem ruins mesmo. Agora American Airlines e Emirates são bons exemplos para a gente usar de benchmark, né? Tem uma frase muito legal do Tim Cook, CEO da Apple, que ele fala o seguinte: é um valor básico da Apple, não fabricamos produtos para um grupo específico de pessoas, nós fazemos produtos para todos. Sentimos fortemente que todos merecem uma oportunidade igual e um acesso igual. Não fazemos acessibilidade de une e retorno no investimento. Já me perguntaram isso antes e a resposta é sempre não, nós não nos importamos com isso. Importante não tirar essa frase do contexto, tá, gente? Por quê? Porque a gente pode falar que, poxa, um produto da Apple, um iPhone, ele não é para todas as pessoas, né? Ele é caro. Mas se a gente pegar o contexto de que qualquer celular no mesmo padrão da Apple, né, ele também não vai ser barato. Então, a questão do Tim Cook aqui não é sobre o valor socioeconômico. A gente está falando sobre a questão de funcionalidades. Os produtos são criados para todas as pessoas, independentemente de quem esteja utilizando, tá? Não no ponto de vista socioeconômico, que também a gente pode entrar nesse fator, mas para um outro cenário. Quando ele fala nós não fazemos acessibilidade de une e retorno no investimento, por quê? Ele tem uma entrevista, várias na verdade, e uma em especial, que eu vou deixar o link depois de referência para vocês, que foi para Forbes, em que ele fala sobre o ROI sangrento da acessibilidade. O ROI a todo custo, o retorno a todo custo que as pessoas querem. Por que eu estou fazendo isso? Quanto que eu vou ganhar com isso? E, infelizmente, boa parte das pessoas são movidas a dinheiro. Não que o dinheiro não seja importante, claro que é. Eu gosto de ter o meu dinheiro para ter a minha independência financeira. Não é esse ponto que eu quero dizer, que eu quero falar, gente. Eu quero dizer que é o seguinte: o dinheiro acaba sendo uma consequência daquilo que você está desenvolvendo. Se você desenvolve com qualidade, fatalmente você vai evoluir e, consequentemente, você vai ganhar mais. Uma coisa acaba puxando a outra. Pode demorar mais tempo do que você imagina, mas vai acontecer. Se fizer direito, vai acontecer. E no caso específico aqui a Apple, o Tim Cook, ele falava que o Steve Jobs também era a mesma coisa, né? Ambos odeiam reuniões com acionistas. Por quê? Porque o acionista, ele está investindo na empresa, ele quer retorno a todo custo. Ele quer retorno, quer saber por que está fazendo as coisas. E boa parte dos acionistas perguntam por que a Apple fala de sustentabilidade. Por que a Apple fala de acessibilidade? E era a crítica que ele fazia. Ele falava, gente, tem coisas que a gente não faz para ter um retorno direto. Tem coisas que a gente faz para nos ajudar a ter o retorno com outras
de outras formas. E é basicamente isso que é feito. A acessibilidade, ela promove a inclusão de pessoas, promove a diversidade, promove os seus produtos de uma forma que de outra forma não seria feito de uma forma equalizada. Então é isso que ele quer dizer, né? Você trabalha com acessibilidade, você trabalha com sustentabilidade porque você sabe que aquilo é importante de uma forma geral para outros cenários. Tem como estabelecer métricas? Tem também, mas ela não vai ser direta como uma ação específica que normalmente é feita para outras situações. Uma outra frase bacana é do Sundar Pichai, CEO do Google, atualmente falando, na verdade da Alphabet, né, que administra o Google, e ele fala o seguinte: quando dizemos que queremos desenvolver recursos para todos, falamos sério. A acessibilidade está na nossa declaração de missão e é fundamental para os valores da nossa empresa. Não consideramos um problema resolvido até que exista uma solução para todas as pessoas. E para complementar a trinca de tecnologia, vamos falar da Microsoft. A Microsoft, na página deles de acessibilidade, eles têm a nossa abordagem de acessibilidade. E eu extraí essa frase de um longo texto que eles têm. Para permitir a mudança transformadora, a acessibilidade precisa ser uma prioridade. É por isso que começamos a administrá-la como um negócio e desenvolvemos nosso modelo de evolução de acessibilidade para acompanhar nosso progresso. Aqui vale a observação. A Microsoft desenvolveu um modelo de evolução de acessibilidade. Ele é chamado de MEA. A Apple tem um modelo interno chamado de Aqua, se eu não me engano. Se não for isso, é quase parecido com isso. E o Google também tem um modelo, mas eu não sei necessariamente como se chama. O fato é que todas as empresas elas têm uma forma de validar todos aqueles processos. Porque é fato, gente, você tem que medir de alguma forma. Você não busca a medição a todo custo. A gente vai falar sobre isso também em uma parte aqui da apresentação, da aula. Mas você precisa medir de alguma forma as coisas, né? Porque como que você vai avaliar aquilo que você está fazendo? Tudo, quando você vai numa academia, né? Você não estabelece uma meta, você não sabe como que você sabe que você está evoluindo. Quando você começa a ter uma alteração nos pesos que você está lidando, nas repetições, etc. E você só vai saber isso como? Anotando, planejando, definindo uma meta, né? Então, com acessibilidade é a mesma coisa, gente. Você começa avaliando os seus problemas. Avaliou e levantou todos os problemas. A partir daquilo, né, vamos resolver nossos problemas. E aí, a partir da evolução mensal, trimestral, semestral, anual, você vai consequentemente entender como que vocês estão evoluindo com aquele conteúdo. Exatamente como vocês fazem com qualquer outra coisa.